alegria estrear o meu programa num dia tão especial. Hoje aqui comigo, vocês verão pessoas que tiveram a iniciativa de dar o primeiro passo para provocar uma mudança de vida, e vocês vão conhecer depoimentos de histórias reais, de pessoas que mudaram a vida, ganharam saúde, esperança e a construção de um futuro muito melhor. Como eu sempre fui uma criança obesa, eu sofria muitas privações nas festinhas, porque se eu pegasse um salgadinho ou um docinho a mais, a minha mãe, que era uma pessoa gordofóbica, minha avó, elas sempre falavam, vai devagar, não come isso, ou então emagrece. Na adolescência, a mesma coisa. À medida que eu ia crescendo, via as minhas amigas magras, a minha mãe sempre me puxando, sabe? Faz um exercício, faz uma dieta. E isso tinha vários episódios de compulsão alimentar, comia e vomitava. E na fase adulta, eu consegui emagrecer 15 quilos para poder casar, porque eu queria casar magra, né? Justamente pelo meu marido ser magro e alguns familiares dele invalidarem o nosso casamento. Já chegaram e falaram, o que você tá fazendo com essa mulher gorda, horrorosa, parece sua mãe. Então assim, ou eu emagrecia, ou eu ia continuar ouvindo essas coisas. E eu não tenho problema nenhum com meu marido, ele nunca me discriminou, sempre me apoiou. Mas as pessoas questionando o nosso casamento, perguntando, o que você é do fulano? Isso me destruía. Eu com sobrepeso tinha muito problema de cansaço. Cansava muito fácil. E assim, preguiça, falta de vontade de fazer as coisas, sabe? E depois da cirurgia, depois que eu emagreci um bocado já agora, né, mais de 30 quilos, eu já me sinto mais disposta para fazer as coisas. Mais, vamos dizer assim, autonomia, sabe? Eu me sinto melhor. Até atividade física, alguma coisa, se for fazer assim, eu já vejo que eu vou melhor, assim, sabe? Desenvolvo melhor. Porque antes eu tinha a limitação do peso mesmo, né? Do excesso de peso. O que me motivou a fazer a cirurgia, fui uma criança obesa, né? Então, a vida toda, dieta. Nossa, desde os 6 anos de idade era só dieta, vivia de dieta. E depois da adolescência isso foi ficando mais complicado, né? Porque a gente começa a trabalhar, começa a ter autonomia, começa a comprar mais doce, comer mais besteira na rua. E eu fui engordando, fui pegando um sobrepeso muito né? Fiquei muito grande. Depois que eu casei piorou, porque é fato que a gente casa, não tem como, a gente acaba engordando um pouquinho mais. A decisão foi para que eu pudesse ter uma vida melhor, ou aliás, mais vida, né? Porque toda vez que eu ia no médico, ele falava, isso vai acabar te matando qualquer hora, porque você não tem nenhuma doença pré-existente, mas pode ter, porque seu pai teve problema com a saúde, né? Meu pai tinha diabetes de pressão alta. Então eu aproveitei esse caminho, eu falei assim, eu acho que é uma oportunidade de eu viver mais pouquinho, né? E viver melhor. Aí foi mais ou menos isso, mas por ser uma criança, desde criança ser obesa, foi uma decisão assim meio que acabou chegando sem que eu percebesse. Quando eu vi, eu falei, putz, a cirurgia é amanhã. E eu me toquei assim, sabe? Foi meio que na loucura. Eu sou esposa da Vanessa há 15 anos. E assim, ela depois da cirurgia tá mais ativa, mais presente em casa, na relação, com os pets, que eu cobrava muito dela. E isso pra mim está sendo muito bom. E a adaptação dela com alimento, alimentação e tal, tá incrível. É tudo muito novo pra mim, mas assim, eu tô orgulhosa por ela ter tomado essa atitude de fazer essa cirurgia. E agora só quero que ela seja feliz e eu tô junto com ela. Bom, a história do Guilherme antes da cirurgia bariátrica era uma pessoa mais preguiçosa, ansiosa, que descontava tudo na comida. Eu acho que isso foi o que fez eu elevar o meu peso maior. Era preguiçoso, não tinha vontade de sair, de praticar esporte, não ir para academia. Era muito preguiçoso, era uma vida muito parada, sem ânimo nenhum. As pessoas me olham hoje com uma diferença muito grande, ou algumas não me reconhecem, do tanto dos 60 quilos que eu perdi.
E hoje eu sou uma pessoa mais ativa, eu meio que renasci de novo. Vou para academia, acordo cedo, eu entro na academia às 5 horas da manhã, tenho uma vida mais ativa, hoje é mais fácil para praticar esporte. Do Guilherme de antigamente para o Guilherme de agora, as roupas não me escolhem mais, eu que escolho elas, então mudou. Não tenho mais problema de ansiedade, pode descontar na comida. A cirurgia bariátrica meio que fez um novo Guilherme. Bom, o que me motivou a fazer a cirurgia foi recuperar minha saúde, minha autoestima e, acima de tudo, melhorar a minha relação conjugal. Não pelo meu marido, mas pelas pessoas que invalidavam o nosso casamento, pelo fato dele ser magro e eu ser obesa. Bom, eu pesava 107 quilos e no dia da cirurgia, que foi em 29 de agosto de 2025, eu estava com 104 e 700. Hoje eu tô com 32 anos, eu tô pesando 75 e 600. A minha maior dificuldade era subir escada, porque eu sentia muita dor no joelho. Eu não conseguia mais me sentir bem nas minhas roupas, eu não queria mais sair, nem frequentar a minha igreja. Justamente porque as pessoas vinham sempre com alguns comentários que machucavam, né? Por exemplo, você tá grávida, que legal, e eu não tava. E as pessoas sabiam que eu não estava, né? Então, a minha maior dificuldade era me encarar de frente no espelho e acompanhar meu marido, porque eu já não tinha prazer nas atividades do dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa que aceitei muito a minha condição, né? Mas eu acredito que a única coisa que mudou mesmo foi o fato de eu ser mais espontânea, assim, sabe? Ser mais ativa. Porque isso eu tinha perdido um pouquinho, né? Então, acho que isso aí não mudou muita coisa, assim, da minha pessoa, Vanessa, não mudou muita coisa, mas fisicamente mudou algumas coisinhas, assim. A minha alegria, assim, minha espontaneidade é um pouquinho mais alegre. Bom, antes eu tinha um pouquinho de receio de sair, né? Então, assim, quase todas as vezes eu ficava mais em casa, tomava uma cerveja com a minha esposa em casa. E agora eu já sinto mais vontade de sair, até mesmo pelo fato de conseguir se vestir melhor, de colocar umas roupas, você olha assim e fala, tô legal, vou sair, hoje eu vou sair. E hoje é um evento que eu consegui trazer um pouco disso, né? Sair um pouco de casa e mostrar, né? Que é o fato que quando a gente começa a aparecer para nós mesmos, a gente quer se mostrar para o mundo também. Vim para essa confraternização hoje do Dr. Marcelo, que eu achei muito importante, se aproximar dele, de todos os pacientes, para dar um apoio para quem ainda vai fazer a cirurgia bariátrica ou trocar ideias para quem já fez. Então a gente aprende muito com os outros pacientes. Eu acho super importante a confraternização dele. Legal demais, um ambiente seguro, um ambiente de família. Eu acredito que a confraternização do Dr. Marcelo, junto com o grupo Body Lovers, a gente se formou uma família, entendeu? Muito unida, e um sempre ajudando e aconselhando o outro. Hoje estamos aqui na nossa confraternização, num momento único, cheio de amor, cheio de transformação. Aqui nós temos a nossa comunidade, que chama Body Lovers. Essa comunidade é uma comunidade exclusiva do Instituto Marcelo Giovanni. Você que está aí pensando em mudar de vida, transformação, renovar, ter sua autoestima renovada, vem pra cá, assista todos os nossos programas, todos os nossos episódios do Metamorfose. Aqui você vai ver cada história e você vai perceber que as nossas histórias são únicas, cheias de amor, cheias de transformação e novos hábitos. Vem pra cá, não deixe de acompanhar cada episódio nosso aqui no Metamorfose. O ápice para eu procurar o Dr. Marcelo em julho de 2025 foi um dia que eu tava dormindo e eu engasguei com o meu próprio ronco, e aí eu acordei tossindo, vomitei e meu marido começou a chorar, porque ele achou que eu tava tendo um piripaque, né, que eu tava tendo um derrame, não sei. E aí foi onde eu vi que eu precisava lutar pela minha saúde. E aí eu comecei a procurar na internet, fazer exames, procurei um endocrinologista e o meu convênio me direcionou para algumas clínicas parceiras, dentre elas a do Dr. Marcelo. Graças a Deus, porque o pessoal foi muito acolhedor e me deu muito suporte psicológico. O Dr. Marcelo, ele foi um médico muito acolhedor, ele foi um médico que não trouxe julgamentos, ele só ouviu, indicou o melhor caminho, explicou muito bem sobre todo o procedimento, sobre todo o processo e acolheu a cirurgia ali com muito carinho, com muito profissionalismo. Depois de um tempo conheci o Dr. Marcelo
Foi aí que eu fiz a minha cirurgia com ele no dia 9/10/2023. Perdi 60 quilos e hoje eu sou outra pessoa, nasci de novo. Eu procurei o Dr. Marcelo por conta da série que eu assisti. Aí logo de cara assim, eu bati o olho assim, eu falei, esse médico é legal. Eu vou procurar saber se ele atende meu convênio, vou lá dar uma sapiada, pá. Aí eu encontrei ele, gostei de cara assim, ele já tirou todas as dúvidas que eu tinha. Em todo o processo ele foi bem cuidadoso comigo. Então o que eu tenho a dizer é que, cara, que ele continue nesse processo de ajudar tantas pessoas, né? A ter essa vida melhor daqui pra frente, pra muitas pessoas. Desde o primeiro atendimento, a Carla, que foi a pessoa que me acolheu, me tratou como se eu fosse uma pessoa da família dela. Eles sabiam que o meu convênio não custearia toda a cirurgia, né? Então eles fizeram vários planos para eu parcelar, para eu dar uma parte no dinheiro e parcelar o restante. E nisso eu me senti mais segura para continuar sonhando com isso, que para mim era um sonho, né? E a primeira vez que eu fui no consultório, o Dr. Marcelo me acolheu, não com aquele olhar de tipo, é só mais uma paciente obesa. Ele me tratou como um ser humano. Foi o primeiro médico que eu passei que não falou pra mim, você tem que emagrecer, você tá gorda. Não, ele me tratou como se fosse uma pessoa que pesava 50 quilos. Tipo, senta aí, querida. Como tá a sua vida? Primeiro perguntou de mim e depois o que eu tava fazendo lá, mesmo sabendo que já era pra operar. Conheci o Dr. Marcelo através de muita pesquisa, mesmo antes de trabalhar com ele, eu já vinha pesquisando o trabalho dele para poder realizar a minha cirurgia revisional. E o Dr. Marcelo é referência em cirurgia bariátrica e em cirurgia revisional também. São poucos médicos que fazem a cirurgia revisional e o Dr. Marcelo faz isso com muita excelência. E trabalhando com o Dr. Marcelo, tem um grande diferencial. Por exemplo, o dia de hoje é um dia que ele conseguiu reunir os pacientes bariátricos. Tem pessoas que já fizeram cirurgias, tem pessoas que ainda estão para fazer, tem pessoas que têm anos de cirurgia e está todo mundo reunido hoje para comemorar. Então é muito bom essa equipe, essa união. O Dr. Marcelo, ele trata o paciente como único. É um diferencial muito grande isso. A pessoa que é obesa, todos nós, mas a pessoa obesa, ela é muito carente desse cuidado, de ser vista, de ser tratado como um único. E aqui a gente tem isso, aqui a gente encontra isso nessa equipe com o Dr. Marcelo, ele tem esse cuidado. Talvez por ele também ser um médico que também é bariátrico, ele sabe cuidar, ele sabe cada ponto, o que dói, o que não. E assim, o dia de hoje está sendo uma festa muito grande. Conhecer os pacientes pessoalmente, conhecer pessoas que já fizeram a cirurgia e não passaram comigo ainda, estão passando agora, é um grande privilégio, é muito bom. Meu nome é Jéssica Soares, eu sou nutricionista, eu vim de Fortaleza, estou aqui em São Paulo agora, estou fazendo parte da equipe do Marcelo. Eu tenho uma especialização na parte intestinal e inflamação, então casou aí muito certo com o que o Marcelo faz, né? Ele é cirurgião do aparelho digestivo e agora eu estou cuidando da parte de marketing dele, da parte de branding, posicionamento e cuidando de toda esse know-how, esse nicho dele para dar mais autoridade a ele nas redes sociais. E assim, eu acho que é de extrema importância eventos como esse para confraternizar com os pacientes dele e mostrar o que de fato é o Instituto Marcelo Giovanni. Ele é um instituto onde a gente acolhe os pacientes, seja você que já tenha feito a bariátrica ou não. E eu estou ali para mostrar para as mídias sociais o que é o Marcelo por trás das câmeras, né? Esse acolhimento dele, tudo isso que ele faz pelos pacientes. E estou aqui muito feliz fazendo parte dessa equipe e vamos crescer cada vez mais. Estou esperando, ansiosa, agora que ele está na TV também. E ele vem mostrando na TV tudo que ele faz por trás das câmeras. A gente vai expor para todo mundo e fazer com que isso gere aí uma segurança maior para quem quer fazer uma bariátrica, para quem quer se cuidar, né? Eu nesse ramo aí da área da saúde, a gente sabe da suma importância que é de você cuidar de si, de você se desenvolver e fazer coisas que no seu básico, no seu dia a dia você não consegue fazer. Então a gente leva saúde na vida de vocês. E eu tô aqui para mostrar para as pessoas como é que ele faz isso de uma forma tão divina. Olha, uma oportunidade incrível da gente ter contato com pacientes. A gente nem sempre tem essa oportunidade, a gente sempre o contato é muito na clínica ou no centro cirúrgico.
conviver com esses pacientes que tiveram essas histórias incríveis e vendo eles viverem vida real, que muitas vezes eles não tinham oportunidade de viver antes. Então, quem não passa pelo problema da obesidade, ele não tem noção do quanto a obesidade gera de restrição social, de quantas festas essas pessoas que deram depoimento aqui hoje deixaram de frequentar porque não se sentiam bem com a roupa que estavam, porque tinham medo do julgamento das pessoas, dos amigos, dos parentes. Por mais que talvez o julgamento estivesse mais na cabeça delas, a gente fala mais de como cada um de nós se sente enfrentando um problema desse tipo. Então eu costumo falar muito para os maridos, o aniversário do seu melhor amigo, ela não é porque ela não gosta dele, é porque ela não tinha nenhuma roupa para se sentisse bem. E aí a gente percebe que muitos desses pacientes chegam a se emocionar muito, mas muito, de chorar, de falar com a gente recebe todos esses depoimentos todo dia no nosso trabalho. E eu acho que não só eu, como a maior parte dos cirurgiões bariátricos, o que dá a sensação para a gente de que a gente faz a diferença com o nosso trabalho é justamente ver essas pessoas brilhando, muitas vezes fora somente da questão da saúde, brilhando nos seus relacionamentos interpessoais, brilhando nas suas profissões, brilhando na sua igreja, no seu lazer, naquilo que eles fazem da vida e eventualmente deixando de ter o que a obesidade traz pra gente, que é sobrevida, e eles passam a ter vida real. Eu deixo de gastar energia com a preocupação que eu tenho com a minha aparência, com o meu corpo, com a minha saúde, e eu gasto a minha energia para viver de fato. E faz parte de viver de fato o que eles estão fazendo aqui hoje, se confraternizando, muitas pessoas conhecendo outras que tiveram dores semelhantes, porque às vezes a dor encerra a gente na gente mesmo, porque a gente não entende que outras pessoas passaram pelos mesmos dilemas. E nesse meio é bastante comum que profissionais que trabalham com isso, recentemente eu vi um influencer fazendo isso, botando 50 contra ele, então como se fossem 50 pessoas que vivem errado na vida. E isso é para mostrar que não, tem caminho, tem saída, é possível viver e não simplesmente sobreviver. É possível você realmente fazer em si próprio uma metamorfose. Vocês viram os depoimentos? Como são reais? Como a gente transmite transformação, vida? O que é metamorfose para você? É viver e não só sobreviver à base de remédios ou me privando da vida. Ressignificar. É um recomeço. Vida nova e uma nova vida. Transformação na vida das pessoas. Vida. Se você gostou desse episódio, não deixe de acompanhar a gente nos próximos. Vai estar cheio de amor, transformação e autoestima. Então, se você quer também acompanhar mais a gente, siga a gente nas redes sociais. O nosso Instagram, Dr. Marcelo Giovanni e com 2 L's. Eu te espero lá.